Oi, gente! Então, hoje eu vim falar sobre um assunto que eu queria... Eu sempre falo isso, né? Que eu queria sempre muito falar. Que tá há muito tempo no meu caderninho. Esse aqui é o meu caderninho de ideias, olha quantas. Ele tá anotado, essa ideia tá anotada há muito tempo, mas eu nunca parei e gravei esse vídeo. Mas hoje é o dia. Ontem à noite eu tava pelo Facebook e alguém colocou um post sobre carreira e tal, e currículo. E era um dos... eu não sei se era fundadores, donos, eu não sei o que ele era, do LinkedIn. LinkedIn, pra quem não sabe, é uma plataforma de currículos online, onde tu monta lá teu currículo. É tipo uma rede social aqui de carreiras, digamos assim. E o que ele falava nesse tópico tem muito a ver com o que eu já tinha pensado em falar aqui no canal, que é sobre, a palavra que eu vou ter que ler porque ela é um pouco difícil de falar, multidisciplinaridade. Que nada mais é do que ser multidisciplinar, né? Entender de vários assuntos, mesclar humanas e exatas. E o assunto que eu sempre quis falar aqui no canal era sobre isso, meio humanas, meio exatas, que é como eu me considero. Porque todas as pessoas no mundo que eu conheço são assim, elas se dividem entre eu sou de humanas, eu sou de exatas. E o que acontece é que Marina, no caso eu, não sou nem de um nem de outro. Acontece que eu sou um fenômeno natural onde eu amo matemática. Matemática é minha cadeira favorita de sempre, de tudo. E eu também amo literatura. E eu também amo português. E, enfim, sabe? Eu tenho personalidade de humanas e gosto de exatas. Eu vou saber lá por quê, mas isso aconteceu comigo. E também esse é um dos motivos de eu ter muita dificuldade de escolher o que eu ia fazer na faculdade, porque eu gostava de muitas coisas. Ao mesmo tempo que eu queria fazer matemática, eu queria fazer filosofia. Sim, aconteceu isso comigo, eu quase fiz matemática, quase fiz filosofia. E tô fazendo faculdade de engenharia química, ou seja, tá passando helicóptero. Mas o que eu queria desmistificar é que não existe isso de humanas e de exatas, gente. Por que as pessoas se dividem dessa maneira? Porque assim, sinceramente, se tu odeia matemática, sinto muito. Porque na tua vida tu vai precisar de alguma coisa que a matemática trouxe. E a matemática também tem muito a ver com filosofia. Não são coisas distintas. Para um físico ter chegado naquela equação lá que fala sobre luas, estrelas e mil coisas, primeiro ele teve que filosofar muito, pensar muito, pra primeiro ter a ideia de por que ele faria uma equação assim. Então tá tudo interligado, entendeu? E por mais que tu não seja um físico e não vá filosofar sobre o universo, às vezes, gente, eu até fico meio assustada, assim, porque, por exemplo, a minha mãe, de vez em quando, ela pega e pergunta: mas o que é um terço? Um terço de uma xícara. Ela vai fazer uma receita e não sabe o que é um terço, o que é 2/5. E, gente, são coisas do nosso dia a dia que a gente precisa saber. Então, voltando ao artigo que eu li do LinkedIn, do cara do LinkedIn, o que ele falava? Que cada vez mais o que vai mais importar para uma empresa não vai ser o currículo, claro que importa. Vai importar o lugar que tu trabalhou, onde tu estudou, se tu fez faculdade, isso tudo importa, pelo amor de Deus, gente, não é isso que eu tô falando. Mas que muitas vezes as qualidades são mais importantes ou vão fazer mais sentido para aquela empresa do que o currículo daquela pessoa. E cada vez mais também a gente tem que saber mais sobre tudo um pouco, entendeu? Tipo, uma empresa, ela não tá procurando uma pessoa que é boa em matemática ou que é uma engenheira ou um engenheiro maravilhoso. Esse engenheiro que sabe tudo lá sobre reatores e controladores, se ele não soubesse comunicar bem, explicar bem, apresentar bem, enfim, gerir, né, aquelas pessoas, ele não vai ser um bom engenheiro. Não importa o quanto tu saiba matemática. E o mesmo vai acontecer pro contrário, né? Se eu, sei lá, se eu contratar uma arquiteta e ela não saber calcular, como é que ela vai ser uma boa arquiteta? Então, cada vez mais, a gente tem que ser multidisciplinar, gostar de vários assuntos, saber sobre vários assuntos e não ficar restrito a uma coisa só. Cada vez a gente faz mais coisas ao mesmo tempo e as empresas estão procurando mais isso.
eu sou boa com números, mas eu também sou muito boa em escrever, eu amo escrever. E isso é muito bom, sabe? Isso é uma qualidade que pode me levar adiante e fazer diferença na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo. Então eu acho que existe essa rixa, né, entre humanas e exatas, e isso vai ter que uma hora acabar, porque o mundo tá mudando e isso também vai ter que mudar com ele. E eu acho que, assim, eu, por exemplo, que sempre gostei de matemática, sempre também tive muita dificuldade com biologia e história. Eram as duas cadeiras que eu ia muito mal. Mas eu nunca tive algo contra história. Na verdade, eu sempre admirei muito quem sabe história, porque é incrível a história do mundo, eu acho fantástica. E é lógico que eu tenho noção, cada um de nós tem uma certa facilidade para certas matérias, certas coisas, e isso é normal, completamente normal. Só que o que eu vejo muito é que muita gente tem medo da matemática. Eu, por exemplo, ia muito mal em história, mas eu não tinha medo de história, sabe? Eu não tinha essa coisa assim, de pegar nojo de história. Não era uma coisa assim, mas eu vejo que pela matemática muita gente tem. E eu acho que isso vem muito dos pais, da sociedade, das pessoas, que vai passando essa coisa assim mal, que parece que a matemática é um bicho-papão, sendo que não é, gente, não é. É a coisa mais fácil do mundo. É uma coisa, matemática é aquilo que, se tu entendeu ali que 2 mais 2 é 4, ou se tu não entendeu, tu simplesmente assim, não sei porque 2 mais 2 é 4, mas eu estou aqui aceitando que 2 mais 2 é 4, beleza, tu vai acertar porque 2 mais 2 é 4 e vai ser sempre 4. Sendo que em história, não, né? Se tu não souber o que aconteceu lá em 1000 anos atrás, tu não vai saber o que aconteceu agora, e, enfim, entra num bolo e aí tu não entende nada. Então, assim, as duas coisas têm o mesmo peso, nada é mais difícil do que nada. Vai depender da pessoa que está estudando. A gente tem que parar de olhar para a matemática como sendo uma coisa muito difícil, inalcançável, ou como ela sendo um monstro. Então, eu acho que é isso. A gente tem que se dar conta de que nada é tão difícil quanto parece e tentar pegar pra gente isso de realmente entender que, por mais que a gente seja bom em uma coisa, isso já não basta mais tanto. A gente tem que saber lidar com pessoas de outras áreas, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa. Claro que a gente pode se especializar em uma coisa e tudo bem, isso é normal. Mas o que eu digo é, tu pode não trabalhar nada com matemática, mas tu saber um pouco sobre o que é e ter noção das coisas vai te ajudar muito, tanto financeiramente, quanto na tua vida, na hora que tu for fazer uma receita, enfim. Ou, por exemplo, eu tô fazendo engenharia química, mas será que se eu não soubesse nada mesmo de história do mundo, eu ia estar vivendo uma vida legal? Não, né? Eu tenho que entender as coisas, porque, por exemplo, o momento que o Brasil vive hoje, a política. Política é algo histórico, que se tu não entender, se tu não tiver o mínimo de vontade de entender, tu vai estar às cegas, e aí tu vai depender de outras pessoas te passarem informações, sendo que essas informações que vão vir pra ti podem ser que não sejam realmente aquilo que tu, se tu entendesse, soubesse sobre o que se trata, tu veria de uma maneira diferente, eu passaria essa informação de uma maneira diferente. Então, gente, é muito importante que a gente tenha um conhecimento amplo sobre as coisas e não ficar com essa rivalidade de matemática, história, humanas, exatas, porque no mundo não existe essa separação. E pra gente conseguir entender o momento que a gente vive, entender a nossa vida, saber olhar com os nossos próprios olhos e tomar as nossas próprias decisões das coisas, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Inclusive na hora de procurar um emprego, de ir numa empresa, de abrir uma empresa, tudo. Então é isso, gente. Era mais assim uma coisa que eu queria pôr pra fora, que eu realmente penso muito sobre isso. E se tu aí também é como eu, ama escrever, ama matemática, tamo junto, entendeu? Tu não tá sozinho. E é isso, gente. A gente tem que estar mais aberto às coisas novas, a não achar que tudo é um bicho de 7 cabeças, porque não é, é só a gente realmente querer. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deem muitos joinhas pra eu saber. E é isso, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Um beijo e até mais. Tchau!